É muito comum ver pessoas chamando asma de bronquite como se ambos os termos fossem sinônimos. Mas ao contrário do que se pensa, apesar de terem sintomas parecidos, bronquite e asma não são a mesma coisa não. E você sabe por quê? A gente vai tirar suas dúvidas agora. É por isso que a gente está recebendo aqui no estúdio o médico pneumologista Ricardo Coelho. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Bruno. Muito obrigada pela sua presença. Vamos começar então explicando primeiro o que é asma. A asma é uma doença normalmente alérgica, hereditária, que pode se desenvolver ao longo da vida ou no início da infância o paciente já apresentar. Tá? Então é uma doença normalmente que dá sintomas respiratórios de falta de ar, de tosse e de aperto torácico. E quais são os agentes causadores da asma? Muito bem, os agentes que podem predispor à asma são normalmente agentes inalatórios, né? A mais comum é a poeira domiciliar, né? Que contém o ácaro, que é o principal agente que pode causar uma crise de asma. Mas se destacam também fungos, penas de ave, gases tóxicos, produtos como tintas, solventes, né? A pele do gato, a pele do cachorro, muitas vezes é um fator que pode levar à alergia respiratória, à asma. E o que é a bronquite? A bronquite é um termo mais genérico, que indica inflamação dos brônquios, né? Então a bronquite ela tem várias causas. Ela pode ser de origem infecciosa, você pode ter um quadro de uma virose e esse vírus ter predileção pelo brônquio e causar a inflamação do brônquio. Pode ser uma bactéria, mas também pode ser gases tóxicos, podem ser a fumaça do cigarro, que é um grande causador de bronquite também. Então, aí, você explicando assim, você consegue ver bem a diferença, né, entre asma e bronquite. E vamos explicar então direitinho quais são essas principais diferenças entre uma e outra? Muito bem. A asma, embora a asma e bronquite tenham sintomas parecidos, falta de ar, tosse com secreção, aperto torácico, na asma predomina a falta de ar. As crises de falta de ar. É o sintoma que mais incomoda o paciente. Na bronquite, o sintoma que mais incomoda o paciente é a tosse com secreção, aquela tosse contínua, produtiva, com bastante secreção. Embora os dois tenham esses sintomas, prevalece na asma a falta de ar e prevalece na bronquite a tosse com secreção. E por que é tão importante a gente saber a diferença entre uma e outra? Porque o tratamento vai ser muito diferente de uma condição para outra. Tá. Né? Então é importante a gente dar o diagnóstico para fazer um tratamento individualizado. E como que seriam esses tratamentos? Muito bem, na asma, o tratamento padrão é o corticoide, que é um anti-inflamatório que vai desinflamar as vias aéreas, os brônquios e os bronquíolos. Que é aquela bombinha, né? A famosa bombinha. O corticoide, a estratégia é a gente usar o corticoide na forma de bombinha, que são dispositivos inalatórios, porque você diminui a dose e concentra o efeito no próprio pulmão e diminui os efeitos adversos. Então, o corticoide desinflama o pulmão e o paciente melhora dos sintomas. A bronquite, o tratamento vai depender da causa. Se a causa, por exemplo, for um quadro viral, em que predomina a inflamação do brônquio, a gente vai usar sintomáticos, broncodilatadores, né? Também podem ser usados por forma de bombinha ou de aerosol. Se a causa for infecciosa bacteriana ou fúngica, a gente vai lançar mão dos antibióticos. E qual que é mais comum? Mais comuns são os quadros virais, cujo tratamento apenas é sintomático e eles são autolimitados, né? Dura em torno de 10 a 15 dias e desaparece sem deixar nenhuma sequela. E uma das diferenças é justamente essa, né? A bronquite você trata e se cura. Isso. Na asma não, né? Na asma não. A asma é uma doença crônica, né? Em que você vai ter para o resto da vida. Não há uma cura da asma, mas há um total controle se a medicação adequada for instituída e se o paciente evitar os inalantes que causam as crises. Sim. Né? E a temperatura, agora a gente está no inverno, isso afeta, tem mais crise, as pessoas têm mais crise de asma e mais crise de bronquite ou não tem a ver? Sim. No inverno a tendência é se ter mais crises, os pacientes têm uma intolerância maior a esse período de mudança brusca de temperatura, de chuva, de sol. Então, há uma tendência de se ter tanto mais crise, assim como no inverno, por ter mais viroses, há uma incidência maior de bronquite também. É importante só diferenciar que existe uma entidade específica, que é a bronquite crônica do fumante. Essa bronquite crônica se desenvolve pela agressão que a fumaça do cigarro causa. Essa bronquite crônica também não tem cura, porque parte de um processo de destruição pulmonar progressivo que o cigarro causou no pulmão. Sim. Precisamos especificar só esse tipo de bronquite, para diferenciar das bronquites agudas que a gente falou anteriormente. É importante, de qualquer maneira, sempre procurar um médico, né? Isso é importante.
o autodiagnóstico nesse sentido aí não é interessante. É interessante se procurar o médico, depois do diagnóstico o paciente fazer um controle, se conhecer os fatores que podem causar as crises, ele vai conseguir controlar melhor. Tá ótimo. Então, olha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, doutor Ricardo.